É com alegria, muita alegria, que vos convido a abrir a palavra do Senhor num texto que, curiosamente, teve como base também o estudo da lição da Escola Sabatina esta semana. Isaías 60, versículos 1 a 3. E permitam-me que vos leia numa versão designada o livro. Levanta-te, meu povo, que a tua luz brilhe para todas as nações verem. Porque a glória do Senhor está a irradiar de ti. Os outros povos da terra serão cobertos por uma escuridão tão densa como a noite escura. Mas a glória do Senhor resplandecerá sobre ti. Então as nações virão para a tua luz e os reis se chegarão para ver o resplendor que te envolve. No ano em que se assinalam os 50 anos da construção do edifício da igreja onde nos encontramos, e ainda no mês da comemoração do necessário Dia Mundial da Mulher e do Dia de Oração da Mulher Adventista, não poderia deixar passar em branco o papel que estas assumem e devem continuar a assumir na caminhada da nossa vida como país, como família, como igreja. Numa sociedade ainda muito marcada pelos estigmas, e um deles é o género, fico muito feliz quando vejo uma Joana Carneiro ser maestrina titular na Orquestra Sinfónica Portuguesa. Uma Elvira Fortunato receber o Prémio Pessoa e ser uma grande candidata ao Nobel. Quando vejo uma Patrícia Maimona, depois de uma infecção por Covid, superar-se, trabalhando arduamente e fazer um triplo salto que lhe deu uma medalha de ouro e em que, com alegria, ouvimos a portuguesa. Numa raça dita humana, em que ainda são muitos locais onde homens e mulheres são tratados de forma diferente, como, por exemplo, ainda no nosso país existem espaços em que, para trabalho igual, a recompensa não é a mesma. Eu não posso deixar de dar imensas graças a Deus pela luz que a sua palavra nos deixou. E desafio-vos a abrirem a vossa Bíblia, eu vou abrir a minha, em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3, e vamos ler o versículo 28. Gálatas 3, 28. E lemos: não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher, agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. Jesus sempre nos deixou um exemplo fabuloso que me deixa profundamente enternecida. E vamos a Lucas, ao capítulo 8. Lucas, capítulo 8, e vamos ler dos versículos 43 ao versículo 48. Lucas 8, 43 a 48. E diz-nos: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: ó mestre, por favor,
A multidão aperta-te, oprime-te e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Oh, maravilhosas palavras de Jesus! Ele disse: tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Era uma mulher cansada. A anemia provocada por uma hemorragia que a atormentava há tantos anos retirava-lhe a energia, a força, mas a dignidade, porque ela era considerada imunda, ou seja, tudo em que ela tocasse era contaminado. Por tal, ela era uma mulher solitária, não tinha marido, não tinha filhos, procurava afastar-se dos locais de massacre, como as portas da cidade, onde tudo se comentava e criticava. Ela era uma das atingidas, conjecturando-se, quem sabe, que pecado teria cometido para ter aquela doença. Mas ali, nesse local de informação, falava-se de um novo rabi, incrível, especialíssimo, que pregava sobre o amor, que aceitava de tal modo os marginalizados que até tinha abraçado um leproso, tinha resgatado a filha de uma não grata cananita que tinha demónios e que lhe pedia como se fosse uma cachorrinha se lhe dava migalhas da graça que caíssem da mesa dos filhos. Comentava-se também que inclusive se teria atrevido a libertar da sentença à morte uma mulher apanhada em pleno ato de adultério. Todas estas histórias de restauro e de perdão dos pecados escandalizaram as beatas, os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Dizia-se dele que era muito mais fácil encontrá-lo nos bairros dos pobres do que orar na sinagoga. Detestado no círculo dos sacerdotes, Jesus era muito bem aceite pelos pequeninos. Quando a mulher ouviu que o mestre ia passar na sua cidade, ela ficou cheia de alegria, de esperança. Cada palavra que ela ia ouvindo sobre o mestre era um alívio para a sua dor. Uau! Era assim como vitamina A numa greta da mão quando cai um pouco de sumo de limão. Ao contrário dos outros rabis, homens duros, que colocavam sempre barreiras entre as mulheres e Deus, como o marido, o pai, o irmão, só pelo facto de serem homens, o Nazareno aceitava todos, homens, mulheres, velhos, jovens, adultos, crianças, ricos, pobres, judeus, estrangeiros, à volta da mesma mesa, como filhos do mesmo Pai que cuida de todos. Que janela de oportunidade para esta mulher! Depois de ter tentado tudo, com os sábios da época, quem sabe alguns consultando o Sefer Asaf, que era o grande compêndio de medicina hebraica da época, que deve ter sido escrito entre os séculos IV e o século VI, pensa-se que inclusivamente contendo os remédios de rei Salomão, mas nada lhe valeu. Decidida, ela levanta-se e vai. Para passar despercebida, ela tapa o seu rosto, vai por atalhos, por lugares menos frequentados, sentindo o coração pum, 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 a bater mais depressa, numa ânsia de chegar, mas num medo terrível de ser descoberta. De repente, é envolvida pela multidão, a multidão que está a seguir o mestre, e pouco a pouco ela tenta aproximar-se.
até que se apercebe, uau, está mesmo atrás dele. Sente que é a ocasião da sua vida e toca a orla do seu vestido. No momento exato, a mulher sentiu que a hemorragia parou. E em vez da profunda dor, apercebe-se que havia uma nova vida que tinha renascido dentro dela. Estava feliz, grata, muito grata. Estava curada. Martin Buber, filósofo, escritor e pedagogo austríaco de origem judaica, escreveu o que passamos a citar e se encontra no seu livro Eclipse de Deus. A religião é essencialmente o ato de nos agarrarmos fortemente a Deus. Não à imagem que criamos dele, mas sim agarrarmos fortemente ao Deus real que existe. E hoje, no dia 20 de março de 2021, que nos possamos agarrar ao Santo Espírito, ao nosso Consolador. Já curada, a mulher tenta ir embora, sem ninguém se aperceber da sua presença, mas o mestre para e pergunta em voz bem alta: quem me tocou? Quem me tocou? Os seus olhos percorrem a multidão, enquanto os discípulos tentam dissuadir da busca. De repente, o olhar de Jesus encontra o da mulher. E esta, apanhada, dobra-se sobre os seus joelhos em humildade e confessa e conta-lhe tudo, toda a sua vida. As palavras de retorno de Jesus refletem o seu amor imenso, perdoador, restaurador, marcando naquela vida muito claramente um antes e um depois. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Que conforto, mas que bênção! Eu creio profundamente que foi este Jesus que as mulheres que estiveram no início da nossa igreja aqui em Setúbal conheceram e tocaram. Falo de Ana Rocha Temudo, mais conhecida pela querida tia Aninhas. A irmã Luísa Calixto foi casada com o senhor Oscar Calixto, que muito estimamos, que era sobrinho desta mesma querida Ana Temudo. Era professora primária e do ensino básico, hoje não é considerado assim. Dava aulas no sanatório do Otão, hoje chamado Hospital Ortopédico. Aquele sanatório tratava uma doença muito comum na época, a tuberculose, mais especificamente a tuberculose óssea. E ali eram efetuados, entre outros, tratamentos pelo sol, a helioterapia. Os doentes eram deitados em camas, naquelas largas varandas, e os internamentos chegavam a durar anos. Pelo que havia toda uma estrutura montada, como, por exemplo, uma professora. A tia Aninhas travou amizade com uma internada, que era visitada por uma prima de nome Nazaré Raposo, esposa do pastor Alberto Raposo. Adventista, Nazaré Raposo falou do seu Jesus, da sua esperança, da luz que brilhava no seu coração. E a tia Aninhas começou a aprender e a partilhar com as suas amigas. Foi professora da classe infantil da nossa igreja e tive o privilégio imenso de ser sua aluna. Deliciava-nos com o modo extremamente pedagógico das histórias da Bíblia Sagrada. Havia som, havia cheiro, havia imagem. Tudo era real naquela caixa de areia. Grande mulher de Deus, como brilhava! Falo de Balbina da Conceição Gavina,
mãe do nosso querido irmão João Paulo, costureira que trabalhava no sanatório do Otão. Amiga da tia Aninhas, recebeu dela a luz aos 19 anos. Ambas batizaram-se no mesmo dia, 12 de maio de 1934. O primeiro grupo de interessados na mensagem na cidade de Setúbal reuniu-se na casa da mãe da irmã Bina, a querida avó Simplícia Gavina, uma mulher de grande respeitabilidade, de grande visão, que veio a aderir também ao movimento. Ambas partilharam a luz à família e aos amigos. Uma boa parte da rua da Sociedade Capricho Setubalense, onde a tia Bina morava, tornou-se adventista. Por seu lado, o grande campo de trabalho da tia Aninhas era no Otão, onde ela continuou a trabalhar. Falo ainda de Piedade Mendonça Batista, doméstica, casada com o faroleiro do Otão e vivendo na casa que lhes era atribuída no recinto envolvente do sanatório. Falo de Idalina Urbano Rolita, que vivia numa quinta na Rasca, ali perto, e cujo tio Dimas Rolita tinha uma mercearia, a única naquelas redondezas, portanto um ponto de encontro de quem por ali vivia. Tornaram-se todas amigas e estas também aceitaram Jesus e difundiram a sua luz. Sou prova disso, foram as minhas avós paterna e materna. E as referidas hoje são um pálido vislumbre de muitas que ontem e hoje continuam a levantar-se e a brilharem por Jesus. Perfeitas? Não. Mas determinadas a prosseguir a caminhada, sim. Algumas poderão pensar, bom, mas a minha família... Pois bem, escutemos. Deus, na sua imensa misericórdia, ao longo dos tempos, aceitou mulheres diferentes, algumas bem particulares, dando-lhes papéis importantes a desempenharem, apesar de. Deus, no seu infinito amor, usou seres imperfeitos, especialmente aos olhos humanos, proscritos, mulheres que acabaram, no entanto, por ficar na sua genealogia. E vamos a Josué, ao capítulo 2. Josué, capítulo 2, e vamos ler de corrida alguns versículos, começando no 1. Encontramos uma história de espionagem interessantíssima, onde dois homens encontraram uma mulher com uma vida duvidosa, mas que se tornou bastante importante. Versículo 1. Enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, deste Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: olha, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que, ouvindo isto, o rei de Jericó foi ter com Raabe e disse: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar a terra, são um perigo para nós. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e após eles, vão depressa,
com certeza que os vão alcançar. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus, fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu ao telhado e disse-lhe: ouçam, atenção, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados de medo diante de vós. Nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho quando saías do Egito e aquilo que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Versículo 11. Ouvindo isto, ficámos cheios de medo. O nosso coração quase desmaiou. Em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus. Eu o reconheço. Ele é Deus, acima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos pelo Senhor, assim como eu fui boa para vós, usei de beneficência, então também fareis beneficência à casa do meu pai. Dai-me um sinal de que dareis a vida ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se tu não falares, se tu não falares. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda, pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. No original é dentro do muro. Não sobre, mas dentro do muro da cidade. Interessantíssimo uma à parte. As escavações arqueológicas revelaram um muro duplo do final da Idade do Bronze, na Jericó dos tempos de Raabe. Interessantíssimo. Resquícios de casas da classe baixa foram encontrados entre o muro superior e o inferior, com janelas exatamente inseridas no muro externo. Então, Raabe disse-lhes: rápido, mexam-se, vão para o monte, porque senão eles ainda voltam aí e vos apanham. Mas é melhor ficarem lá 3 dias, que é para não serem apanhados. Versículo 18. E eis que, vindo nós à terra, disseram os homens, os espiões: atarás este cordão de fio de escarlata. E sabem que é interessantíssimo. Os que estudaram esta palavra cordão chegaram à conclusão que no âmago, na gênese desta palavra, está outra. Sabem qual é? Esperança. Fantástico. E eles disseram-lhe: atas à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família. E assim aconteceu. E abreviando, indo ao final da história, que nós sabemos, mas é bom recordar, quando Jericó foi invadida, Raabe e a sua família foram poupados. Raabe, uma mulher de vida duvidosa. Ela era uma prostituta que protegeu os 2 espiões quando eles foram a Jericó. Apesar da sua ocupação, ela tinha um coração compassivo. E se não fosse ela, aqueles homens teriam sido mortos. E as informações que eram necessárias não tinham sido veiculadas. Para um observador externo, tudo parecia estar contra Raabe.
Não apenas ela era uma mulher com uma vida inadequada, mas também era uma cananita, inimiga do povo de Deus. No entanto, ela não se salvou apenas a si e à sua família, mas ela juntou-se a Israel, casou-se na tribo de Judá, tornou-se a mãe de Boaz, assim como membro da genealogia de Jesus. O que é que nós podemos aprender com Raabe? Podemos aprender, minhas queridas, que apesar do que tínhamos feito no nosso passado, o Senhor pode sempre renovar-nos. O que é que nós podemos aprender com a mulher imunda, acusada de ter uma doença por ser pecadora? Podemos aprender, se calhar, que apesar de todos os julgamentos, de todos os sofrimentos, e no tempo do céu, o Senhor atua. Confiemos e prosseguemos na nossa vida. O que podemos aprender com as pioneiras da nossa igreja de Setúbal? Se calhar podemos aprender que quando Jesus é o centro do nosso ser, até de forma imperceptível, nós testemunhamos e a luz brilhará noutros corações. O nosso passado, minhas queridas irmãs, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos e meus queridos amigos, o nosso passado não determina o nosso futuro. A diferença está na minha aceitação, na minha decisão de ser permeável à influência de Deus conosco e poder ser transformada, passando a difundir a luz que aceitei. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 18, podemos ler: a educação, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, e esse poder é Cristo. Termino como comecei, com trecho do livro de Isaías, no capítulo 60, nos versículos 1 a 3. Este é um texto que nós estudamos durante a semana. E é um texto que gostaria de utilizar para fazer um repto às queridas irmãs da nossa igreja. Levanta-te. E eu gostaria, perdoe-me, um compasso de espera, gostaria que fosse projetado neste momento uma imagem e vamos esperar só um pedacinho. Obrigada, já está. Muito obrigada. Levanta-te, querida Luísa Calisto. Levanta-te, Paula Rebocho. Levanta-te, Liuba Sirbu. Levanta-te, Ana Isabel Tavira. Levanta-te, Paula Girão. Levanta-te, Andréia Motrena. Levanta-te, Maridalva Lima. Levanta-te, Maria Macedo. Levanta-te, que a tua luz brilhe à tua volta, na tua casa, no local onde trabalhas,
na tua igreja. A glória do Senhor há de irradiar sobre ti, sobre cada uma de nós, sobre cada um de nós. Os que estão à nossa volta, mesmo que estejam numa escuridão imensa, constrangidos, amedrontados nesta guerra terrível, com este inimigo invisível que nos atormenta. Mas a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. E então, aqueles que estão à nossa volta verão não a nossa luz intrínseca, mas a luz do nosso Deus, que pode refletir e deve refletir através de nós. Que assim seja. Amém.